A saída do técnico Renato Portaluppi minutos antes de dar coletiva de imprensa após o Grenal no Beira-Rio ainda está rendendo, e tem tudo para render ainda mais. Surgem especulações de que o técnico estaria viajando para o Rio de Janeiro para acertar com o Botafogo. Seria isso verdade? E ainda, o que o presidente Alberto Guerra deve fazer nos próximos dias? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora neste conteúdo aqui do nosso Central Grenal. Te inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like aqui embaixo, que a tua participação é fundamental aqui com a gente. Beleza, gurizada? Bom, vocês estão acompanhando aí nesses momentos após o Clássico Grenal, toda essa polêmica que se criou devido à saída do técnico Renato Portaluppi do estádio Beira-Rio sem dar a coletiva de imprensa após o Clássico Grenal. O presidente Alberto Guerra foi para a sala de coletivas, assumiu a bronca, dizendo que tentou fazer com que Renato fosse dar a entrevista coletiva, tentou barrar o Renato para ele não sair, mas, segundo o presidente, o Renato não o obedeceu e mesmo assim partiu para o Rio de Janeiro para resolver problemas pessoais. O presidente ainda deixou bem claro durante a entrevista de que do roupeiro ao pessoal do conselho, toda a diretoria, ninguém concordava com a atitude do técnico Renato Portaluppi, deixando bem claro a sua insatisfação com a atitude do Renato. Renato foi para o Rio de Janeiro, tinha voo minutos depois, após o fim do Clássico Grenal, foi pego na descida lá no Rio de Janeiro por alguns jornalistas, foi questionado o porquê dele ter saído sem dar uma entrevista coletiva, do porquê ele estava no Rio de Janeiro, não quis comentar o assunto, muito pelo contrário, ainda mandou os jornalistas irem dormir, enfim, Renato bastante incomodado, bastante irritado com a situação. Renato falou com alguns jornalistas, falou com o Diogo Rossi, falou com o pessoal da ESPN e a eles disse que o presidente Alberto Guerra sabia sim de que ele não ficaria para a coletiva de imprensa neste domingo após o Clássico Grenal. Renato disse que avisou todo mundo no Grêmio de que não ficaria para a coletiva de imprensa. E mais, Renato garantiu de que não tem conversas com o Botafogo. Tudo isso não passa de fake news. Renato deve voltar na próxima quinta-feira, quando o Grêmio deve se reapresentar às 13h30 da tarde lá no CT Luiz Carvalho. Até então o Grêmio vai ter então segunda, terça, quarta, 3 dias e meio praticamente aí para colocar a cabeça no lugar e todo mundo ver quais os próximos passos. O presidente Alberto Guerra foi questionado sobre uma possível punição ao Renato na entrevista coletiva após todo esse alvoroço que acabou causando. De imediato ele já deixou claro que demissão não é a melhor saída, justamente porque demitir o Renato seria punir o Grêmio, já que o ano do Grêmio, segundo o presidente, é um ano muito bom. Mas eu quero deixar claro para vocês que por todas as notícias que eu estou conseguindo apurar, por todos os bastidores que eu estou vendo, o incômodo é gigantesco dos dois lados. Gigantesco dos dois lados, principalmente pelo lado do Renato. O Renato disse que avisou a direção de que não ficaria para a coletiva. E o presidente Alberto Guerra disse que durante a semana chegou a ser falado sobre esse assunto, mas para evitar atrito numa semana de jogo decisivo, ele não foi à frente com tudo isso, mas ele expôs a Renato a sua insatisfação com a saída dele sem dar coletiva. Notem, está se criando mais uma crise no Grêmio que foi gerada dentro do próprio clube. Assim como aconteceu com o caso Adriel, onde tudo tomou toda aquela proporção por conta de uma coletiva do Renato, de um caso que deveria ser tratado somente internamente, essa questão está saindo para o exterior, está saindo para onde a imprensa nota e para onde a torcida também acaba dando palpite e dando as suas declarações. Vejam vocês, o presidente poderia muito bem ter encoberto o caso, podemos dizer assim, quando o Renato voltasse, conversado com o técnico, dado uma multa, tomado a devida atitude que ele achasse pensada naquele momento, mas não, o presidente fez questão de ir
para os microfones, de ir para a torcida e dizer: eu não concordo com o que ele fez, eu não concordo com a saída sem dar a entrevista. O presidente, questionado sobre o ano que vem, sobre a renovação com o Renato, ele fugiu do assunto, não quis comentar. Disse que o fato tinha acabado de acontecer e que não poderia dizer nada sobre o futuro. A permanência de Renato, que antes era dada como certa, era dada como uma certeza, hoje já começa a ganhar indícios de que não é bem assim, não é bem por aí que essa história vai acontecer. E tu, quer a permanência do Renato? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Essa história de Renato no Botafogo, segundo o próprio Renato, não passa de fake news. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.